vocês nós somos amigos, é minha amiga. Ela é graduada em letras e em pedagogia, tá bom? E ela tem um mestrado pela Faculdade de Psicologia, né, em Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na USP. Ela fez o doutorado dela em Educação, também pela USP. Ela integra um grupo de pesquisa, tá? Que vai falar sobre discurso e memória, movimentos do sujeito, criado à USP também. E ela atua atualmente, ela é professora de língua portuguesa, literatura, redação, tá? Do ensino médio na ETEC de Tuverava. E tem também experiência na área de linguística, com ênfase em análise do discurso, principalmente nos seguintes temas: sujeito, subjetividade, corpo, discurso e bullying, que é a respeito, né, da palestra que nós vamos tratar aqui hoje, tá bom? Thaís, eu quero te agradecer, tá? Por nos prestigiar com essa manhã aí, com o seu conhecimento, e deixar você livre aí para começar esse diálogo com a turma, tá bom? São todos alunos de ETEC também, do ensino médio. Nós temos aqui alunos da ETEC de Serrana, de Sertãozinho e de Ribeirão Preto, tá bom? A hora que você quiser, pode começar. Eu vou só desligar a câmera para eu ir ajudando eles aqui, mas eu estou te ouvindo. Qualquer coisa você pode contar comigo. Eu estou aqui de olho nas duas coisas, tá bom? Obrigado, por enquanto. Combinado. Então, primeiro, antes de iniciar, eu quero agradecer o convite, falar o quanto eu sou admiradora do William Pessoa, professor, estudante, profissional, e é com muito carinho que eu aceitei o convite desse projeto que eu já admiro muito, e poder vir aqui falar com os alunos é um privilégio, tá? Eu vou compartilhar aqui, e aí, o que eu gostaria primeiro, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é o bullying. E eu sei que vocês são alunos, vocês já estão na escola há muitos anos, então eu imagino que em algum outro momento vocês já ouviram falar sobre bullying. E às vezes a pessoa pensa, nossa, bullying de novo? De novo. Só que eu trago uma proposta com uma pegada um pouquinho diferente. Eu não quero que a gente olhe para o nosso diálogo de hoje como um sermão, como só um depósito de conhecimento. Eu acho que a gente tem que fazer uma troca. Então, eu gostaria muito que vocês participassem comigo. Pode ser pelo áudio, pode ser pelo chat. Então, gostaria que vocês ficassem à vontade para poder falar, até porque uma das formas de tratar bullying é falando, e isso eu observei na pesquisa do doutorado. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma proposta de ação que eu fiz a partir de tudo que eu fui pesquisando sobre o bullying. Porque não adiantava eu deixar tudo na teoria, defender a minha tese, virar doutora e falar, pronto. Eu acho que a ideia é que a gente propague o que eu consegui estudar e observar, porque eu ouvi alunos. Então, na proposta da minha pesquisa, eu fui atrás de alunos, eu ouvi 33 alunos sobre bullying, alunos que sofreram bullying. Então, eu acho que é preciso pegar isso que eu ouvi, que eu observei ali nesses 4 anos, 5 já, né, de pesquisa sobre bullying, e trazer para a gente poder discutir. Então, eu gostaria muito que vocês participassem comigo, tá bom? Pode ser no chat, pode ser no áudio. Se alguém às vezes tiver algum constrangimento, eu acho que pode mandar uma mensagem para o William no privado e ele reporta aqui para a gente, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem à vontade para a gente poder conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Então, inicialmente, deixa eu ver se eu consigo. Eu só não vou conseguir visualizar o chat, eu acho. Thaís, deu Oi? certo aquela que você me perguntou, dá para te ver aqui no vídeo com o slide, tá bom? Ah, dá para me ver? Ah, então Tá, tá. aham. Eu só queria ver se eu conseguia ver o
O chat, eu acho que eu não consigo. Ah, eu O consigo. chat consegue? Vocês estão vendo qual tela? A do Eu tô- slide. Isso, do slide. E você no cantinho da tela. Ah, tá. Não, tranquilo. É porque eu apertei um botão que eu consegui ver o chat. Tá bom. Deixa eu só ver como eu volto aqui. Então, eu vou partir hoje de um- uma desconstrução que eu trago na pesquisa, que é bullying não é mimimi. Então, ao longo da minha fala, a gente vai chegar a essa ideia. Vocês já devem ter ouvido essa expressão mimimi, e daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, para até entender, né, o que que significa, quando eu uso essa expressão, o que que eu estou dizendo sobre ela, quais são os sentidos que ela traz em cima desse uso. E aí, vamos pensar. Eu trouxe algumas frases para a gente partir sobre ela. Então, quando alguém fala sobre bullying, é muito comum vermos isso. Na minha época não tinha isso. Eu sou a primeira a pensar assim: será? Será que não tinha ou será que não tinha essa nomenclatura? Porque nós estamos falando de um ato agressivo. Sofri bullying e estou mais forte. Essa é uma das frases mais comuns mais comum de ouvir em relação à prática de bullying. E também é importante nós não naturalizarmos esse lugar do sofri bullying e estou forte. É tudo mimimi. Então, hoje, várias circunstâncias a gente ouve essa expressão é tudo mimimi. E uma das que mais me preocupa, hoje não pode mais brincar. E aí, então, eu vou partir com vocês dessa desconstrução de na minha época não tinha isso, hoje eu estou mais forte, é tudo mimimi e hoje não pode mais brincar. Essas são falas, gente, que colaboram para naturalizar o bullying, para deixar ele acontecer, para as pessoas não fazerem nada contra ele, para que ele continue acontecendo de forma silenciosa. Porque qual que é o problema do bullying? Ele é velado, ele é escondido, ele, ele é tão maldoso que ele não deixa, às vezes, marca física. Porque até então, a gente existia uma concepção de que o bullying era aquela ação violenta, aquela que vai lá, encosta na parede, bate, machuca. Só que o que que acontece? Assim como nós temos práticas é, históricas, por exemplo, chicotada, que acontecia ali com as pessoas negras na escravidão, hoje nós ainda temos esse chicote. Só que é um chicote velado. O preconceito ainda existe. Então, o bullying, a minha interpretação é que o bullying, ela acontece na mesma linha. O chicote acabou, o chicote na teoria, né? Algumas práticas ainda existem pessoas que produzem, né, essa prática da escravidão, chama-se escravidão contemporânea, né? Mas o bullying, ele vai funcionar nesse mesmo ritmo, porque foi autorizado a violência, é naturalizada essa violência, e agora ele vem por um requinte. Qual que é o requinte? O discurso. Porque a pessoa vai fazer duvidar do outro. Vai falar assim, mas eu não falei isso? Não, você que entendeu errado. Então, qual que é o perigo do bullying? Fazer a vítima se sentir culpada, fazer a vítima ser colocada numa situação de duvidar do que ela sentiu, desnaturalizar o que ela sentiu. E isso, gente, vem com uma força hoje tão grande que é preocupante. Porque aí, se existe a naturalização dessa violência, se existe a autorização dessa violência, como que a gente vai solucionar? E o bullying hoje, ele é muito praticado na escola, porém, ele também está nas instituições privadas, nas instituições empresariais, em casa, nas relações familiares, nas relações de amigos, nas relações amorosas. Entende? Aí tornam-se o que hoje as pessoas chamam de relações tóxicas, o bullying também pode atuar ali. Então, por isso que é tão preocupante, tá?
E por isso que é importante nós desnaturalizarmos essas 4 frases, que são clássicas aí, que vão autorizar o bullying a continuar circulando como uma brincadeirinha, circular como se ele não fosse nada, fosse a pessoa que é fresca, que sentiu algo. Ah, mas você também não pode falar nada para você. Então, é esse tipo de fala que é perigoso, tá? Então, vamos entender primeiro o que que é bullying. Na opinião de vocês, se fosse para vocês definirem, pode ser uma palavra para explicar, como que vocês explicariam o que é o bullying? Se alguém falasse assim, mas o que que é isso? Para vocês, alunos de ensino médio, como vocês nomeariam essa prática? Agora eu coloco o chat aqui, eu consigo olhar. Como que vocês explicariam o que que é o bullying na concepção de vocês mesmos? Se vocês puderem escrever aí, que a gente sabe que é algo que acontece, não é? Que existe, está aí. Pode ser uma palavra, como que vocês nomeariam que é o bullying? Thaís, às vezes demora um pouquinho para subir para você aí, Tá. tá? Se subir para mim Uhum. aqui, eu já te falo, tá Tá bom? bom. Vocês podem escrever no chat, tá, pessoal? O que vocês acharem aí que é o bullying, tá? Uhum. Começou aqui, desrespeito. É isso mesmo, desrespeito. O que mais? Como a gente pode definir uma prática de ódio ou preconceito contra o outro, opressão, isso, agressão física e psicológica, ignorância, é isso mesmo. Uma forma de se sentir superior, e é exatamente isso. Prática de ódio, agressão física, física ou verbal, física e psicológica também. Então, vocês estão percebendo que nós estamos falando de dor, superioridade, intimidação, opressão, descontar sentimentos no próximo. Nós vamos falar sobre isso também. Olha o tanto que é sério, gente. Olha o quanto a gente está falando de algo que maltrata o outro. Então, e aí me vem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. E eu vou começar fazendo essa pergunta para o William. William, você conhece alguém que sofreu ou sofre bullying? Ou também pode ser a pergunta: você já sofreu bullying? Então pode ser você sofreu ou se você conhece alguém, ou os dois. Olha, eu já sofri bullying, mas hoje que eu tenho consciência que eu sofri bullying, quando eu Uhum. sofri, eu não sabia que eu estava sofrendo bullying, e eu conheço, até convivo com alunos hoje que sofrem Uhum. bullying, né? Então, sim. E vocês, meninos? Alguém já sofreu ou conhece? Pode escrever se sofreu ou se conhece. Alguém que já sofreu bullying. Eu já sofri bullying. Eu sou gêmea, né? Existe outra de mim. Então, nós sempre fomos muito altas, muito magrinhas, e nós éramos chamadas torres gêmeas da escola. Aquilo me maltratava, aquilo acabava comigo, porque era como se nossa presença incomodasse, fora as outras falas, da Clara e a Gema. Então, e era um desrespeito, porque negava a nossa singularidade, a nossa característica ali. Então, é muito sério. E aí depois, quando foi para escolher o tema do doutorado, eu falei, eu quero um tema que seja, que me afeta. O que que me afeta? O bullying que eu sofri. Então eu tinha vergonha de ser tão alta, não achava calça jeans para mim, para minha irmã, porque ficava sempre na canela. Então, olha quantas pessoas aqui conhecem, gente, ou já sofreram. Já sofreu, conhece, já sofreu, nunca sofri, mas as amigas já. E olha a importância de nós sabermos identificar essas pessoas que estão
com essa angústia, com essa dor. E aí tem uma prática que eu acho que ela explica o que é o bullying, que é uma dinâmica que eu gosto, bem prática, bem legalzinha, que vai assim, materializar para a gente o que que é o bullying. Olha só, muitos anos atrás já sofri, então, e olha só, o bullying é uma prática que ele vai doer. Ele vai doer naquele que passou, podem passar anos e ele vai continuar, muitas vezes, com aquela angústia, aquela dor, ou vão ter gatilhos. Então, eu sei que a gente está falando hoje, nadando hoje, em um assunto que gera incômodo, porque não é todo mundo que está preparado para poder falar sobre essa dor. Tem a Betânia Mariana, ela traz um texto em que ela fala que a dor é indizível. Ou seja, gente, até para quem passou uma determinada dor, uma determinada violência, para ela é como se fosse até para ela impossível decifrar o que ela sentiu. Ela vai te contar, mas ainda não é nem metade, gente, do tamanho da dor que ela sentiu. Então, o bullying entra nessa dor, de tão sério que ele é. Ele vai enfrentar gatilhos, ele vai ter medo de falar às vezes sobre isso, ele vai ter um mecanismo de defesa de não querer às vezes falar sobre o assunto, ou como uma forma de se proteger. Então, ele é muito sério. E a gente vai entender um pouquinho essa seriedade. Esse aqui é o Charlie. Tá dando para ver? O Charlie. Consegue ver pela tela? Aqui eu consigo ver, tá aí? Vocês conseguem ver, meninos? Vocês conseguem ver, meninos, o Charlie? Sim. Então, esse é o Charlie. Então, vamos pensar o seguinte: eu preciso que vocês me acompanhem aqui. O Charlie chegou na escola nova. Esse é o Charlie. Esse é o estereótipo do Charlie. O que que vocês acham que ele vai ouvir na escola nova que não vai ser muito legal? Então, aqui vocês podem colocar frases do que vocês imaginam que as pessoas olham para o estereótipo dele e dizem, ou é um momento que vocês também podem colocar para fora, às vezes, aquilo que vocês já ouviram, tá? Então, eu gostaria que vocês fossem colocando no chat aqui o que que vocês acham. O Charlie vai chegar na escola nova e lá as pessoas cometem bullying. O que que vocês acham que ele vai ouvir dessas pessoas agressoras que cometem o bullying? Vocês acham que eles vão falar: oi, tudo bem? Comentário maldoso sobre o peso. O que mais que ele pode ouvir? O que mais que ele pode ouvir? O que será que as pessoas diriam? Não precisa ter vergonha de colocar ali sobre o cabelo. O que mais que ele pode ouvir, gente? Digam aí, se coloca nesse lugar do agressor, o que que as pessoas diriam? Se soprar o vento leva, exatamente. Comentário sobre a aparência física, o cabelo. Isso. O que mais que ele pode ouvir? Se coloca nesse lugar do agressor. O agressor vai olhar para ele. Ele chegou na escola nova, não conhece ninguém ainda. O que mais que ele pode ouvir? Isso. Então vamos pensar. O Charlie chegou. Então ele vai começar a ouvir. Esse é o perfil do Charlie. Ele vai começar a ouvir comentários maldosos, se soprar o vento leva, comentários sobre aparência física, cabelo, altura, masculinidade, lugar de onde ele veio, a forma de falar, se soprar o vento leva, olha esse cabelo, olha o que o Charlie virou, gente. Ele escutou tudo isso. Olha o que o Charlie virou. O que vocês acham que aconteceu com o Charlie? O que aconteceu com o Charlie, gente? Depois de tudo que ele ouviu, olha aqui. O que vocês acham que aconteceu com ele? Que tipo de pessoa que a gente pode pensar que ele se transformou aqui? Lembra como ele era? Como estava a minha folha?
que vocês acham que ele se tornou agora, depois de tudo isso que ele ouviu? Uma pessoa fechada e com traumas. Verdade. Olha o que ele virou. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nessa escola que ele chegou, não existem só pessoas que cometem bullying. A gente pode encontrar outras pessoas, e que bom, né, que a gente pode encontrar outros tipos de pessoas. O que que a gente... Vamos agora nos colocar nesse papel de outros tipos de pessoas. A gente precisa ajudar o Charlie. O que que a gente pode falar para ele? Pode ser que ele morreu por dentro aqui. O que que a gente pode falar para ele? Ele está assim na escola. O que que a gente pode falar para ele para tentar amenizar e ajudar o Charlie a sair desse fechado que ele se tornou? O que que vocês diriam? Agora vocês vão se colocar em outro papel, em outro lugar. O que que a gente poderia dizer para ele? Encontrou o Charlie assim na escola. O que que a gente pode dizer para ele? Vocês vendo uma pessoa nessa situação, o que que a gente poderia dizer? A gente precisa ajudar o Charlie. Acolher, tentar se aproximar como amigo. Isso mesmo. A gente pode dizer alguma frase para ele, elogiar. Se você quer conversar, pode falar comigo. Então, o acolher, tentar se aproximar como amigo, elogiar. Se quiser conversar, pode falar comigo. Ó, tá melhorando. O que mais? Ajuda. Ele é único, todos somos diferentes, isso é muito importante. Ó, tá melhorando. Ajuda, gente. Ajudar é mais difícil do que detonar a pessoa. Transferir frases de afirmações para ele se sentir uma pessoa melhor, é isso aí. Precisamos de muitas frases, gente, para tentar conseguir recuperar essa autoestima. Ressaltar as qualidades dele. Olha, conseguimos. Agora, vou deixar bem pertinho. Ele é a mesma pessoa do começo da folha? O que que vocês acham? Olha bem pertinho. A minha folha voltou ao estágio que ela era. Se eu passar com ferro, a minha folha volta a ser o que ela era? Não. Gente, uma vez sofrido bullying, a pessoa nunca mais é a mesma. Ah, Thaís, mas eu sofri bullying e eu fiquei forte. Ela nunca mais é a mesma. Mesmo que ela precise dizer isso para ela poder sobreviver. Gente, quando a pessoa sofre bullying e fala fiquei forte, é mecanismo de defesa. É o inconsciente dela que precisa desse mecanismo para poder sobreviver. Gente, isso aqui é uma violência. Olha, nunca mais a pessoa é a mesma. Eu vou ter frases que vão me motivar, eu vou buscar ajuda, eu vou ter buscar um exercício, buscar uma prática, buscar outras ações que vão conseguir me ajudar a me restabelecer para eu seguir na vida. Porém, a pessoa nunca mais é a mesma. Ela não vai lidar nunca mais, às vezes, com aquela de maneira diferente. Por exemplo, quando eu entrevistei os alunos, eu ouvia muito falar sobre eu não consigo comprar calça, eu tenho vergonha do meu corpo, eu não consigo colocar biquíni, eu não consigo, eu tenho trauma de cortar o cabelo. Então, a relação da pessoa com aquilo que virou chacota passa a ser diferente. Às vezes, algum gatilho que desperta. Então, o bullying, gente, ele é muito sério. E ele é sério porque ele produz marcas. Olha quantas marcas nossa folha tem. Porque ele passou por uma violência. E toda violência, a dor é indizível e a marca fica.
Agora, como eu vou lidar com essa marca, é que precisa ser o trabalho feito na escola, na família, com os amigos. Por isso que é tão importante quando vocês falaram assim, tenho amigos que já passaram por isso. Esse acolhimento é muito importante. O amigo ali é muito importante para poder saber ajudar, tá bom? Então, assim, essa prática do Charlie, ela faz a gente materializar o tamanho da dor, da angústia e o tamanho do problema que é o bullying. A pessoa nunca mais volta a ser a mesma, mesmo com toda a ajuda. E essa ajuda é importante, porque se ela ficar fechada naquela bolinha para sempre, gente, viram casos muito graves, porque eu posso beirar uma depressão, eu posso beirar um suicídio ou tentativas de suicídio, e aí o caso fica ainda mais grave, tá? Só para a gente poder dar sequência aqui, eu trouxe uma dinâmica, essa é a primeira do Charlie e a segunda que eu quero fazer com vocês. Eu trouxe uma dinâmica que vai funcionar assim: eu vou colocar 4 tipos de sapato. Sabe quando você vai a uma festa ou quando você vai jogar futebol e o sapato aperta? Incomoda? O que vocês acham? Às vezes a gente tá num jogo tão legal, mas fica doido para ir embora porque não percebeu que aquela chuteira estava apertando o pé, ou porque não percebeu que às vezes a meia ficou mal colocada e tá machucando. E numa festa que você fica doido para ir embora para tirar o sapato. Gente, sapato aperta, não aperta? E sapato faz a gente querer ir embora. Então, a nossa metáfora hoje vai ser do sapato apertado, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou colocar 4 tipos de sapato. Cada sapato vai ter um relato de uma situação de bullying. Gente, são relatos da minha pesquisa e são relatos também que eu peguei na internet. São 4, tá bom? O que eu quero? Eu vou ler esses relatos e aí, depois eu vou perguntar para vocês: dos 4 sapatos, qual te apertou mais? Qual te incomodou mais? Qual você fala, nossa, esse me doeu. Esse seria um sapato que eu não aguentaria muito, que eu precisaria tirar antes de ir embora da festa. Ou esse sapato me apertou, que eu ia precisar tirar e jogar a bola descalço, porque não dá para ficar com esse sapato, tá bom? Então, eu vou ler os 4 relatos com vocês aqui. E aí, depois, na hora que eu perguntar, vocês vão colocar o número 1, 2, 3 ou 4, tá bom? E a ideia do sapato é a metáfora. O que que te apertou? O que que te angustiou aí? Tá bom? Que deu vontade de tirar esse relato aí ou essa situação. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Nosso primeiro sapato, nosso primeiro relato. Eu sofria bullying na escola por causa das espinhas. Me chamavam de rosto de peneira. Aquilo me chateava. Pedi ajuda para minha mãe. Procuramos um tratamento e eu tinha de usar um protetor solar que deixava o rosto com pelinhas. Os meninos passaram a me chamar de sujo por causa disso. As agressões verbais não paravam. Tenho vontade de me esconder. Não me sinto bonito, mesmo não tendo mais aquelas espinhas. Comprar protetor solar me causa incômodo. Eu penso, será que fará pelinhas no rosto? Então, esse é o nosso sapato 1. Sapato 2. Sofri bullying durante o ensino fundamental. Acho que por ser gordinha. Pegavam meu material e jogavam longe para eu buscar. Os alunos ficavam rindo enquanto eu buscava. Até professores riam. Hoje eu cresci. Aprendi a amar meu corpo, aprendi a ter amor próprio e não me importar com o que os outros dizem. Aprendi a me aceitar como sou. Eu acho que o bullying me deixou mais forte com o tempo. Aprendi a me defender. Esse é o relato 2. Agora o nosso próximo sapatinho, sapato 3. Eu fiz bullying, mas estava só brincando. A pessoa não parecia ter achado ruim. Ela não falou nada. Depois fui para a diretoria, tive suspensão e não deu nada. As pessoas não sabem o que eu passo. Eu venho para a escola para brincar, para distrair de tudo que passo em casa. Nossa, lá é tão difícil, lá eu fico quieto. Qualquer coisa que eu faça, eu apanho.
meu pai bebe, minha mãe grita, então na escola posso ser quem eu quero, com mais liberdade. Sapato 4. Eu já presenciei o bullying. Vi o quanto humilharam a menina só porque ela era magra. Chamavam ela de palito de dente. Ela chorou muito no banheiro. Enquanto isso, as meninas riam, faziam selfies, como se nada tivesse acontecido. Eu queria ajudar, mas tenho medo de ser a próxima vítima dessas meninas. E se fizerem comigo? Nossa, eu nem sei o que eu faço. Acho que vou para o banheiro chorar também. Melhor ficar quieta aqui. E aí, gente? Tem algum desses sapatos que apertou mais vocês? Algum desses relatos que incomodou, que apertou o pé, que falaria, nossa, esse me incomodou. Então, para a Isabelle foi o 2. Nenhum, tudo bem. O 2. O 3 me incomodou mais, mas se identificou com o 2. O 2 também. O 4, depois lembrou de uma situação que passou. O 2. 4. O 1. O 4. 1 também. O 4. Incomoda? O que será que incomoda, gente? Onde será que está esse incômodo? 3. Olha que interessante como cada relato vai afetar as pessoas de forma diferente, não é? Uma das que impactou foi a última, eu já presenciei gente com a mesma situação. E vocês sabiam que nós temos 3 tipos de, olha o 4, de pessoas no bullying? A vítima, o agressor e a testemunha. Então, é importante a gente pensar bem que existem esses 3, porque os 3 vão ser afetados. E olha que interessante, 2 pessoas falaram sobre situações que já presenciaram. Então, o bullying, gente, ele arma uma. Ele é tão grave que ele arma uma situação de tamanha seriedade que até quem presencia é gravado na memória, entende? Se incomodou bastante com o 3, mas se identificou com o 1 e o 2. O 4 ali também. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos uma pessoa com problemas. Não é nem problema, é o estereótipo da espinha. Gente, espinha, algo tão natural na adolescência. Mas a questão é: por que que não posso ter espinha? Onde a gente qual o discurso que a gente vê hoje que o rosto tem que ser liso, que o corpo tem que ser X, que a postura tem que ser Y? Então, hoje a gente lida com um discurso midiático muito sério, muito pesado. E ali ele vai naturalizar que a gente não, a maneira como deveríamos ser, o corpo que deveríamos ter. E aí, gente, o bullying ganha terreno fértil nisso. Ele ganha espaço nisso. Porque vão existir modelos de corpos e que o fato da pessoa não estar dentro daquela imposição vai gerar um incômodo no outro. E aí, eu vou falar uma questão para vocês. A pessoa busca, às vezes, resolver a espinha. E aí, o protetor solar vira a questão. Porque ele, dependendo do protetor, ele vai escamar. E aí, nomeavam a pessoa de suja. Eu tive um relato de uma aluna que implicavam com o cabelo enrolado dela. O que que ela começou a fazer? Ela fez alisamento.
E o alisamento, ela organizava para os dias que ela ia lavar o cabelo, porque não precisa lavar o cabelo todos os dias. Mas aí começaram a chamá-la de cabelo sujo. Espera. Então, primeiro ela tinha o cabelo enrolado e faziam bullying. Depois ela tinha o cabelo liso e começaram a chamar de cabelo sujo. Entende? Então ela não tinha. Ela ficou numa situação que ela falava: caramba, então qual que é o problema? O problema está em quem olha. Então, o problema do bullying, gente, ele não vai ter um padrão. O corpo magro, o corpo obeso vai ser motivo de bullying. O corpo sarado também pode ser motivo de bullying. O corpo da mídia também pode ser motivo de bullying. A questão é que o bullying, ele é motivado por aquilo que incomoda no agressor. Então, por isso que é tão maldoso. Não que se você tiver um padrão, deixa de ser menos maldoso. É porque tudo pode estar no. E isso, geralmente, com o estereótipo da moda, da cultura de massa, exatamente. Mas o que que a gente também percebe? Que quem está fora, por exemplo, pessoas que não seguem a moda sofrem bullying, mas às vezes a pessoa que segue também sofre, entende? Também vai receber determinadas características pejorativas. E aí, claro, numa quantidade menor, concordo, mas também pode sofrer bullying, entende? Então, a maldade está naquele agressor. Então, a gente precisa entender o agressor, que foi um dos pontos chaves aí do meu trabalho. Porque eu falei, calma, o agressor ele não segue necessariamente um parâmetro, ele segue um modelo tradicional, beleza. Mas também tem pessoas que não seguem modelo tradicional e sofrendo bullying. Então, onde está o problema? No agressor. E se vocês forem no relato 3 ali, nós temos o discurso de um aluno em que ele usa do bullying para dar o grito de dor dele do que ele está vivendo na casa dele. Entende? Não estou justificando que isso seja uma conduta correta, mas a gente é preciso entender o que está motivando o agressor a fazer isso. Então, nosso olhar, muitas vezes, a pessoa vai falar de bullying e acode só a vítima. Quem eu tenho que acudir também? O agressor. Entender a origem do porquê tanta maldade, tanta agressividade, tanto disparo de ódio contra o outro. Porque, gente, eu preciso acolher a vítima. Só que se eu também não tiver um olhar para o agressor, eu não resolvo o problema. Entendeu? Eu preciso amparar a consequência. Só que se eu não for na causa, a gente continua tendo bullying. Entende? Então, quando a gente lê esses relatos, é importante pensar o que está motivando aquele aluno se achar no direito de pegar o material do outro e arremessar, daquele professor que está vendo isso e também está tirando sarro e também está dando risada de uma prática dessa, entende? Ah, tem uma fala ali nos relatos que é assim, eu só estava brincando, mas ela não falou nada. Galera, é muito importante também a gente desconstruir essa ideia do que é brincar. Então, o brincar tem que ser saudável. O brincar tem que ser algo que parte de uma naturalização de ambas as partes estarem bem, e não só um. Porque se só um estiver brincando e o outro se sentindo mal, não é brincadeira. Entendeu? Então, assim, a ideia de trazer os relatos para vocês é tentar entender o sentimento da pessoa, analisar como que isso nos afeta, pode nos afetar porque eu já presenciei, porque eu já passei, porque eu já pratiquei. Então, é importante tentar buscar. Beleza, eu pratiquei. Por que que eu pratiquei? Eu estava querendo me firmar, eu estava querendo garantir qual mecanismo. E interessante que um dos que eu analisei foi para não sofrer bullying. Tem pessoas que praticam bullying, gente, para não sofrer. Olha que círculo vicioso, que círculo perigoso. Eu pratico para garantir que o outro não vem fazer comigo. Então, isso é muito sério. E o pior, está sendo velado. Ele é escondido na escola. Porque aí a pessoa usa o discurso, mas eu não falei isso, você entendeu errado, não pode mais brincar com você. Eu tive
um aluno que falou assim para mim, que a professora falou para ele, mas você também não sabe brincar? Então, pensa uma criança de quarto ano ouvindo isso de uma professora. Alguém fazendo maldade sobre o corpo dele e vem aquela naturalização de você não sabe brincar. Ele vai aprender que brincar é falar do corpo do outro. Ele vai aprender a naturalizar isso. Então, esse é o problema do bullying. Ele precisa ser desnaturalizado, entender o que é trabalhar essa nomenclatura de violência e não brincadeira, tá? Então, só para a gente poder fazer uma complementação aqui da, das ideias, então, do que a gente pode entender sobre essa prática de bullying, o bullying deixa marcas. Nós vimos as marcas do Charlie, não é? Ele deixa marca. Essa marca ela pode ficar evidente no corpo, no psicológico, ou nos dois, ou essa marca ela pode ficar escondida para garantir esse mecanismo de defesa para a pessoa sobreviver, gente, para a pessoa conseguir caminhar na vida. Então, muitas vezes ela vai usar essa expressão, fiquei forte, mas é uma forma de se garantir. Por que que a gente tem que ficar forte pela violência? Por que que a gente tem que aprender a ser forte pela violência do outro? Não é assim que fica forte, entende? É muita maldade falar pra gente que a gente só vai ficar forte na vida se aprender apanhando. Não é assim que fica forte na vida, entende? Ah, mas foi assim que eu fiquei, então eu me sinto muito. Você sofreu uma violência, você sofreu um trauma e você ficou forte por um mecanismo de defesa, não porque o bullying te deixou forte. A sua força vem de um mecanismo de defesa que você conseguiu pela religião, pelos amigos, pelo acolhimento da família, por um diálogo que você teve com alguém. A sua força veio do seu mecanismo de defesa e não do bullying, porque o que o bullying fez em você foi um trauma, foi uma violência. Bullying não é mimimi. O que que é mimimi? Você já viu essa expressão, mimimi? O significado dela, que eu busquei para poder entender, mimimi significa chora e não reclama. Gente, é respeitoso falar chora e não reclama quando alguém está com uma situação de problema? Quando alguém está enfrentando um problema, é respeitoso falar chora e não reclama? O que que vocês acham? O que eu sinto quando alguém fala chora e não reclama? Eu tenho minha dor ouvida? Não tenho, gente. É desrespeitoso. Então, se algum de vocês usa essa expressão, começa a repensar. Será que eu estou sendo válido para o que o outro está sentindo? Será que é válido? Por exemplo, eu sou professora. Se alguém falar assim, nossa, professora, sua prova foi muito difícil, eu não consegui entender bem a matéria, e eu virar, nossa, que mimimi, eu estou levando em consideração a dificuldade do meu aluno em frente à minha matéria? Não estou. Eu estou desconsiderando o que esse aluno sente em relação à minha matéria, ao grau de dificuldade que eu coloquei na prova. Eu não posso virar para ele e falar chora e não reclama. É o mesmo. Então, se alguém está falando assim, olha, sofri bullying, a pessoa vai, ih, já vem com mimimi. É silenciador, é desconsiderador, é ignorar a dor do outro, é considerar que o outro tem um problema e às vezes o seu é maior. E, gente, não existem níveis de dor. É muito particular. Eu não posso olhar para a dor do outro e falar, já sofri isso, calma que passa. Não, bola para frente, ó. Ó, sobrevivi, olha aqui eu. Gente, é desrespeitoso. Cada um tem um grau de dor, um nível de dor. Então, olhar para a violência que o outro sofreu e isso só reforça que a sua dor não deve ser ouvida. É exatamente isso. É colocar que o que você está sentindo não merece respeito. O que você está sentindo não merece atenção. E aí, quando uma escola coloca, não ouve essa angústia, essa dor, é o silenciamento.
E aí, qual que é a consequência? Olha como é um círculo perigoso. Eu sofro, eu sou silenciado. Quem ganha força? O bullying, porque é ele que continua acontecendo. Entende? Por isso que é tão importante falar sobre bullying, entender o que é o bullying, naturalizar que ele é uma violência. Porque se eu sei sobre o que eu estou sentindo, eu vou continuar falando. Eu vou continuar, mas eu não gostei. Eu não gostei de sentir isso. Eu me senti mal. Então, quando a gente consegue colocar essa dor em evidência e não ser silenciado, o bullying começa a perder força. Mas, Thaís, não é fácil fazer isso. E não é mesmo. Literalmente pedir para que não haja uma denúncia, dar um passe livre para que todos façam o mesmo. É exatamente essa palavra. Adorei essa expressão. É dar passe livre para o bullying. É não ter denúncia, é a escola não querer problema, é o professor não querer problema, é quem está envolvido ali, as testemunhas, por exemplo, não quererem problema, porque senão pode acontecer como aquele exemplo que eu dei do último sapato. Olha, mas pode acontecer comigo. Eu tenho medo de acontecer comigo. Não estou dizendo, gente, que é para abrir cartazes e fazer um manifesto contra o bullying, porque nem todo mundo tem essa força, nem todo mundo tem essa autonomia, essa predisposição, mas é não silenciar, é levar para frente, é colocar em xeque. Mas, Thaís, e se quem sofreu não consegue falar, mas nós temos rede de apoio, e é o momento que o amigo precisa ir lá e dar o colo, o ouvir. Gente, só o dar o colo e o ouvir já é uma forma de combate ao bullying. Mas, Thaís, mais pessoas não vão saber, mas já é uma forma. Porque quanto mais a gente aprende que é acolhimento que resolve bullying, mais a gente consegue é, descredibilizar a naturalização dele enquanto brincadeira, enquanto frescura, entendeu? Enquanto só uma brincadeirinha. Aí não é fácil pedir ajuda, não é fácil, porque não é fácil falar sobre essa dor, e muitas vezes a pessoa demora a entender que ela está passando por uma prática de bullying. Às vezes ela fala, mas espera, eu estou sentindo alguma coisa aqui, mas eu não sei explicar, mas eu só estou sentindo que eu não gostei daquilo que a pessoa falou. Será que é coisa da minha cabeça? E não é, gente. Se bateu aquela dúvida de algo que a pessoa falou, é importante conversar. É importante chegar e falar, olha, não gostei muito disso que falou. E o outro que falou, saber respeitar. Olha, tudo bem, em um outro momento eu falei, você não se sentiu ofendido. Me desculpa se agora você se sentiu ofendido. E galera, nós não somos seres humanos estáticos, nós estamos em constante mudança. Que bom, porque nós somos seres que vamos tendo leitura, conhecimento. Então, uma brincadeira que alguém fez comigo, sei lá no 7º ano, pode ser ofensiva para mim no 9º ano. Alguma coisa que alguém falou para mim um mês atrás, eu posso não estar gostando de ouvir agora, nesse exato momento. Porque nós somos seres imutáveis, graças a Deus. Porque a gente pode mudar o nosso pensamento. E se alguém falou algo que incomodou, é preciso expor, é preciso colocar para o outro. E aí a importância da rede de apoio. Às vezes o amigo percebe, olha, fulano não ficou muito bem com isso que você falou. Você não acha melhor a gente trocar uma ideia sobre isso? E às vezes é o momento do amigo também perceber, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar o incômodo que gerou. Bullying não segue um padrão. Claro, a maioria vai fazer bullying contra os estereótipos, aquele que não se adequa a um determinado estereótipo cultural, regional, de beleza, midiático, a maioria. Porém, esses que também são os considerados padrões, também sofrem bullying em alguma situação, tá? Claro, muito menos denunciado e muito menos evidente, mas também acontece. Então, onde o bullying origina? No olhar maldoso do agressor. Gente, se o olhar maldoso do agressor olhar para o corpo X e falar, eu vou fazer maldade com esse, ele faz maldade.
Se ele olhar para o corpo Y e falar, hoje é o dia do corpo Y, ele vai fazer maldade com o corpo Y, entende? Eu vou dar um exemplo. Aquele aluno CDF ou aquele aluno que tem muita dificuldade, ambos podem sofrer bullying, entende? O corpo magro, o corpo obeso, o corpo musculoso, ambos podem sofrer bullying. Vai depender do olho do agressor. É o olho do agressor que é o problema. Então a gente tem que resolver o problema. Entender o que está acontecendo com esse agressor para ele criar isso e gerar essa vítima. Entende? Por isso que é tão difícil resolver. É por isso que é tão difícil chegar na origem do problema. Só que não é impossível. Se a gente tiver a compreensão do que é o bullying, fica mais fácil. Bullying não é brincadeira. Brincadeira é quando nós temos todo mundo feliz, todo mundo contente com aquela prática, todo mundo, os envolvidos, com prazer de fazer uma determinada ação. Quando um se sentiu incomodado, já não é brincadeira. Já deixa de ser uma brincadeira saudável e pode virar violência. E olha o perigo. Aquele aluno que eu comentei com vocês, que a professora no quarto ano falou, você não sabe brincar? Olha o que ele está aprendendo sobre brincadeira. Essa criança vai crescer. Ela pode naturalizar que brincar é falar mal do corpo do outro e vai fazer isso durante o ensino fundamental e vai produzir novas vítimas. Entende? Então, olha o perigo, o ciclo que eu falei, que é sem fim. E bullying é violência. Se nós precisarmos trazer uma definição, eu colocaria: bullying é violência, porque ele maltrata, ele castiga, ele oprime, ele deixa marcas, ele silencia, e aí vem toda aquela lista do que vocês colocaram. Então, resumidamente, bullying é violência. E nós não podemos deixar essa violência continuar acontecendo nas escolas, nas famílias. Por isso que é tão importante estarmos aqui hoje para falar sobre isso, para a gente poder silenciar essa prática. Porque essa prática, sim, merece silêncio, e não a vítima. E não a dor do que a vítima está sentindo, a angústia que ela está sentindo. De maneira geral, aí eu trago alguns caminhos, tá? Thaís, então como a gente pode trabalhar isso? No meu grupo de amigos, na escola, com denúncia, se a pessoa tiver coragem de fazer denúncia, seja uma denúncia para o professor, para o coordenador, equipe pedagógica, direção, em casa, na polícia, se precisar fazer um boletim de ocorrência. Então, existem formas de fazer essa denúncia verbal, por escrito, mas isso precisa de uma coragem. E precisa também, gente, entrar naquilo que entender o que a vítima quer. Porque, acima de tudo, tem que ser respeitado o que a vítima quer. Se a vítima está afim, gente, de se envolver nessa situação. Mas, Thaís, se ela não quiser fazer denúncia, ela pode partir para o lado da conversa. Conversa com o agressor? Não necessariamente. Ela pode buscar conversa com a família, com os amigos, psicólogo, para primeiro ela se fortalecer. Ela se fortalecendo sobre essa dor, depois ela pode buscar outros caminhos de tentar trabalhar, ou fazer a denúncia, ou buscar formas de contar para a escola intervir em relação a esse agressor. Mas, acima de tudo, a gente tem que primeiro acolher a dor dessa vítima, para poder conseguir chegar nesse agressor. Porque é primeiro pensar o estrago que foi feito, e depois a gente ir para esse agressor. Mas a gente não pode deixar de ter um olhar atento para esse agressor. E a outra forma é a sensação de pertencimento. Gente, nós somos seres humanos. Ser humano precisa de convivência em grupo. O ser humano foi feito para conviver em grupo, seja no frente a frente, com as relações sociais físicas, seja nas relações sociais online, mais distantes, mas o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Ele não foi feito
para ser um ser individual ali, sem amigos, sem conversa, sem interação. Então, o ser humano, naturalmente, ele busca pertencer a algo, seja a um grupo, seja a uma situação. A sensação de pertencimento é importante. Então, como é que eu posso colaborar com a sensação de pertencimento? Gente, a forma mais simples e que eu vou deixar de tarefa para vocês é produzir a sensação de pertencimento em algum colega hoje. Como que eu produzo isso? Pelo agradecimento. Então, quando a gente agradece ao outro por algo que ele fez, que para ele pode ter sido mínimo, mas para mim tem um tamanho, uma, uma grandiosidade, uma significação tão grande, aí a gente consegue sobreviver àquilo que a gente vai vivendo no dia a dia. Então, quando eu me sinto pertencente a um determinado grupo, eu vou me alimentando de algo positivo e eu consigo caminhar, enfrentar dificuldades, eu consigo enfrentar desafios. Como é que eu produzo sensação de pertencimento? Com agradecimento. Então, hoje, eu vou pedir que vocês, pessoalmente ou por mensagem, fale para algum colega seu o quanto algo que ele fez foi importante para você. Então, por exemplo, hoje eu diria assim, William, muito obrigada por todas as nossas conversas nesses anos de amizade e por cada vez que você me ouviu, me acolheu e me ajudou, principalmente com várias questões pessoais aí, de angústia, de dor, alguns momentos mais delicados. Então, nossas confidências. Então, eu tenho muito a agradecer por cada vez que você já me ouviu. Então, é isso. Quando a gente agradece ao outro, a gente mostra a importância. Quando eu me sinto importante, eu consigo galgar caminhos, eu consigo trilhar caminhos aí para continuar vivendo, gente, para continuar querendo pertencer a esse mundo, a esse ambiente, porque quando a pessoa escolhe não pertencer, que seja pela tentativa de suicídio ou suicídio, gente, aí é muito sério. É muito sério a relação dela com o mundo quando ela busca esse outro caminho. E o bullying, o que ele mais faz é a gente duvidar da nossa sensação de pertencimento. E só nossos amigos, a família, nossos grupos a que a gente partilha, que a gente participa, são capazes de fazer a nossa sensação de pertencimento voltar e ter valor para a gente, tá bom? Então, de maneira geral, é isso. Bullying é violência, mas existem caminhos aí para a gente poder desnaturalizar essa ideia de brincadeira, desnaturalizar que é mimimi e chamar de violência aquilo que realmente machuca, dói e afeta tantas pessoas aí na nossa sociedade, no nosso convívio. Então é isso. Eu estou à disposição. Se depois ainda alguém quiser conversar, o William pode passar meu contato. E eu acho que era isso, William. Oi, Thaís, olha, que... Bom, primeiro eu quero te dizer que é muito recíproco todas as suas palavras com relação a mim. Você sabe também que eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho e que desde o dia que você me disse que ia trabalhar com esse tema, eu sempre fiquei lá na cola para saber como que era esse trabalho, né? Eu sabia que você estava desenvolvendo na escola, mas depois eu acabei saindo lá da escola e eu não fui acompanhando, mas eu sempre quis saber, né? Tanto que eu quis ouvir a sua defesa, né, sobre esse trabalho. E você sabe o quanto eu te admiro também, tanto o seu trabalho como os seus estudos, como pessoa, né? Você é uma pessoa incrível, tem um trabalho maravilhoso e eu tenho uma admiração assim por todo o contexto da sua vida e você dá conta de tudo isso, né? Então, eu agradeço também, né, aproveitando esse momento, também agradeço por toda a nossa convivência, por às vezes a gente estar com aquela nebulosidade na mente, né?
nervoso com alguma situação e você sempre ali com uma palavra, né, para a gente, vamos pensar, vamos refletir, vamos achar o melhor caminho. Muito obrigado mesmo agora a gente estando um pouquinho, a gente está sempre junto ali, né? E eu quero te agradecer por essa palestra. Para mim foi incrível. Sinceramente, foi a melhor forma que eu já vi abordar o bullying, né? Eu já ouvi várias palestras de bullying. Não é porque é você, é porque de fato foi a melhor maneira que eu vi essa abordagem. Agradeço mesmo por ter topado esse convite, participar desse projeto, atender essa turma aqui, que são turmas que eu gosto muito, eu tenho uma admiração muito grande por esses alunos. Eu sou, às vezes, um pouco rígido com eles, mas eu gosto mais, eu me preocupo. Eu quis muito que eles ouvissem você falar, porque eu sei que no meu dia a dia eu ouço relatos, alunos conversam comigo e que sofrem com essa problemática do bullying, e a gente vai tentando resolver da melhor maneira possível, tá? Dos três lados, como você disse, né? Da vítima, do agressor e da testemunha, né? Que às vezes, muitas vezes se calam. Muito obrigado mesmo, eu estou muito feliz, tá? Se você tiver mais uns minutinhos, vou ver só se alguém tem alguma perguntinha para te fazer, se bem que eu acho que foi muito esclarecedor, tá? Mas se algum aluno tiver alguma pergunta para fazer para a Thaís, pessoal, se quiser mandar aí no chat, a gente tem uns 10 minutinhos aí ainda. E se não, Thaís, se você quiser compartilhar o seu Instagram com os meninos, às vezes eles querem fazer alguma pergunta, caso alguém queira, né? Às vezes não quer compartilhar aqui no chat, tá bom? E também, gente, se vocês não se sentirem confortáveis de compartilhar no chat, vocês, como a Thaís falou no início da palestra, se vocês quiserem mandar alguma coisa para mim, no privado, eu posso mandar para ela, e ela me respondendo, eu passo para vocês, e se eu conseguir responder para vocês na sala de aula, ok, senão a gente pede ajuda para ela, tá bom? Se ninguém quiser, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Se não tiver, a gente vai encerrar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí no chat. Nós tivemos um problema, Thaís, que desde a semana passada, o pacote Office da Microsoft está passando por atualizações. Então, assim, tem aluno que consegue entrar, mas não consegue participar no chat. Tem aluno que consegue entrar só com e-mail externo. Então, assim, a gente está tendo essa dificuldade desde a semana passada. Uns conseguem abrir câmera, outros não. Então, assim, tá nesse processo de atualização. Então, tem muita gente que queria ter entrado aqui e não conseguiu, tá? Eu não dei conta da demanda, era muita gente, e aí eu vou passar para eles depois o link para eles poderem assistir. Bom, eles estão te agradecendo aí no chat, ó, pela palestra. De fato, eu também considero como perfeita. Viu? Deixa eu ver aqui. O pessoal está te agradecendo aí. Bom, gente, eu acho que a Thaís foi bem didática, que não ia ser diferente. Aí eu E quero agradecer a participação deles comigo, foi pode, ótimo. pode ficar à vontade. Gente, muito obrigada por vocês toparem, porque eu acho que a ideia é essa, partir do que vocês sentem, partir do que vocês vivenciam, porque não tem sentido eu falar se vocês não, se não chega até vocês. Então, as respostas ali no chat me direcionavam. Então, muito obrigada mesmo, mesmo, por vocês se dispuserem, ou me ouvir num sábado, né? Então, obrigada mesmo por cada resposta, ou que seja em pensamento. Mas vai ficar minha tarefa para vocês enviarem aí para um amigo um agradecimento. Elogio é bom. Elogio, gente, é igual açúcar, em doses, senão a gente fica diabético. Aí tem pessoa que só vive para receber elogio, não é? E não, nós temos que viver para falar para o outro quanto o outro é importante. Mas, Thaís, e se eu não recebo agradecimento? Tudo bem, uma hora vai chegar. Só que a gente não pode criar essa expectativa, senão a gente se frustra.
Então, nós temos que fazer a nossa parte, dizer para o outro quanto o outro é importante, porque assim a gente está colaborando para a nossa jornada nessa vida, não é? Então, fica de tarefa para vocês falarem para alguém, seja na sua família, no seu grupo, no seu, algum colega, o que que ele já fez que você hoje agradece. Porque às vezes a pessoa faz e nem percebe que fez algo tão legal. E faça o outro se sentir importante, pertencente, tá bom? E muito obrigada por vocês terem participado comigo, me fazer eu me sentir pertencente ao grupo de vocês hoje. Muito obrigado, viu, Thaís? Eu quero agradecer também a presença dos alunos, todos eles, e depois eu mando um recadinho para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, os que não conseguirem entrar, avisem lá para acalmar um pouquinho, porque é muita gente e eu não consegui dar conta da demanda, tá? Mas fiquem em paz que vai dar tudo certo. Lá eu vou passar para vocês depois o link, tá bom? Thaís, obrigado pelo carinho, obrigado pela colaboração. Obrigado por tudo aí e que logo, logo lá. Bom, parece que o Juan quer falar alguma coisa, não? Ele apertou, acho que sem querer. Ele quis apertar palmas. Tá bom? Thaís, então obrigado. Obrigado aos Obrigada, alunos aí. Um bom final de semana para todo obrigada. mundo. Obrigado, viu, Thaís? Um bom final de semana aí para você. Depois eu te chamo lá para a gente conversar. Tá bom? Combinado. Obrigado, um Obrigada, abraço, gente. viu? Um Prazer, viu? beijo. Tchau. O prazer é nosso. Tchau, tchau. Tchau.